A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor. Que ela nos inspire, nos ensine, nos direcione sempre a ti, Pai. Que o nosso coração esteja sempre em sua direção, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas, né? E hoje a gente vai continuar no capítulo 22 com Acasias reina. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios do arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Omri. Então ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. Então também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. Então os sírios feriram a Jorão e voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. Então Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão. Porque, chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. Eles o alcançaram e trouxeram perante Jeú, diante do qual mataram e sepultaram, porque disseram: Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filho de Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ele não o matou, e esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre sobre a terra, né? Jeorão, lembra que era o rei de Judá, mas ele seguiu o rei de Israel, né? Seguiu mal os caminhos do Senhor. Deus o tirou do poder, porque tinha que manter uma descendência que seguisse os mandamentos do Senhor para que ele mantesse Judá, né? Mas tanto que acabou com toda a descendência de Judá, ficou apenas um. Mas Deus sempre manteve viva a descendência de Davi, como ele havia prometido, né? Deus promete, Deus cumpre. Ele prometeu a Davi que nunca lhe faltaria um herdeiro no trono. E aqui, mesmo com todos os maus caminhos de Jeorão, Deus manteve a sua promessa e ainda guardou um dos filhos de Davi, né, um dos seus descendentes, para que fosse rei em Judá. Aí Joás é feito rei, no capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança dos chefes das centenas, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. Então Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, os sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas.
Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra diante da porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. Porém, qualquer outro que entrar na casa será morto. E vós estarei com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos longos e os escudos redondos que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, tanto do lado direito do templo, como do lado esquerdo e do lado do alto, para proteger o rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e fizeram rei. Então Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria e louvava o rei, veio onde estava o povo na casa do Senhor. Ela olhou e viu que o rei estava junto à coluna da entrada, e os chefes e as trombetas junto do rei, e que todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Viu também os cantores que tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: Tirai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela quando ela seguia pelo caminho da entrada da porta dos cavalos no palácio real, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram. Quebraram seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cântico, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor para a casa do rei, passando pela porta principal, e assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia à espada. Aqui Deus confirmando a palavra, né? Ele manteve a descendência de Davi, o mais moço, né? Joiada o guardou. Joás era um dos descendentes, foi o único que ficou vivo. Ele ficou com uma ama de leite, né? E ficou guardado ali, ficou separado na casa do Senhor ali até alcançar a idade suficiente para reinar. E reinou, né? E Atalia foi morta, ela que atentou contra Deus, né? Que atentou contra o povo, ela foi morta e assim Judá teve paz novamente, né? Aí aqui no Joás repara o templo, no capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote de Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes:
Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requerestes dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram a Baalim. O rei então deu ordem e fizeram um cofre, o qual puseram do lado de fora da porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram dinheiro e depositaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que quando os levitas levavam o cofre de acordo com as ordens do rei, vendo que já havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam a cada dia até juntarem dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor. Com ele contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos e restauraram a casa de Deus ao seu estado original, deixando-a mais forte do que antes. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro. E dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada envelheceu e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Imagina só, né? Era uma honra ser sepultado com os reis, né? E Joiada era um sacerdote, mas mesmo assim ele foi sepultado com os reis. E essa honra foi lhe dada porque ele sempre seguiu aos caminhos do Senhor e com isso ele também levou Joiás a também seguir aos caminhos do Senhor, que consequentemente acabou levando o povo a seguir os caminhos do Senhor, né? Então é uma corrente e isso serve de lição para a gente nunca deixar de falar de Deus, né? Porque a palavra boa é a palavra dita, né? E a gente tem que falar sobre Deus, que a pessoa que escuta, naquele momento pode ser que ela esteja precisando muito, está angustiada, está perdida, e a gente precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de força. Então a gente fala para essa pessoa e isso acaba inspirando ela e ela acaba passando para frente, e assim vai alcançando mais corações para Deus, né? Mais almas para Deus. Aí no versículo 17, a idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, para servirem às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém enviou o profeta entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Imagina só, né? Aqui é um momento muito triste, que é um momento que uma pessoa seguia os caminhos do Senhor, né? Tinha Deus no coração e de repente acaba se perdendo. Aqui é o que a gente fala sobre as influências, né? Porque Joiada era uma boa influência, era um servo de Deus e ele influenciava Joás, que acabava influenciando o povo. Quando Joiada se foi,
eles acabaram se perdendo e o povo acabou influenciando o rei a se rebelar, aliás, a se rebelar não, né? A se afastar de Deus, né? A se submeter a imagens, a idolatria, né? Muito triste uma situação dessa e que sirva de alerta para a gente também, que as companhias pode acabar influenciando a gente, né? A gente tem que ter a mente firme em Deus sempre, porque a mente humana, ela é traiçoeira, o coração humano é traiçoeiro. Ele, às vezes, a gente pode achar que está fazendo uma coisa e no final das contas o resultado acaba sendo completamente diferente do que a gente esperava. Então a gente tem que ter sempre a mente em Deus para não acontecer de acabar sendo influenciados por outras pessoas, né, que tendem ao mal e acaba querendo, porque é mais fácil você tirar um de dentro da igreja do Senhor do que, aliás, é mais fácil você tirar 10 de dentro da igreja do Senhor do que colocar um lá dentro. Então, porque o mundo ele tem muitas ilusões, muitas delícias, né, que acaba nos iludindo, e a carne é fraca, a gente sabe disso, a carne é fraca e a gente acaba cedendo isso, por isso temos que estar sempre firme, né, vigiar e orar sempre. A gente tem que estar firme na palavra do Senhor para não correr o risco de cair em tentação e se afastar de Deus, né. Os juízos divinos sobre Joás, no versículo 23. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele. Vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram na sua cama onde morreu. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Aqui, como eu falei, a honraria ele não teve porque ele se afastou de Deus, né? Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zebade, filho de Simeade, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos e a multiplicação das rendas que conseguiu, bem como a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos nos livros da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui você pode ver que aqui no livro das crônicas, todos eles falamos de reis, e no final sempre tem, né? Os demais atos estão escritos em tal livro, né? E esses livros, eles não existem aqui na Bíblia, né? Essa pergunta, inclusive, foi feita ao professor Leandro Quadros, da Novo Tempo, que também é um canal muito abençoado, que nos ensina muito. E ele falou que esses livros, com certeza, existem, mas quando a Bíblia foi formada, eles colocaram os principais ensinamentos aqui, né? Então esses livros não eram tão relevantes assim, até mesmo porque esses livros falavam sobre a vida de cada um, o que o rei fazia, o que se deixou de fazer e tal. Então, sendo que aqui é bem resumido sobre cada um, né? Então, acho que não haveria necessidade de colocar esses livros aqui, até mesmo porque aumentaria muito o tamanho da Bíblia, né? E acabaria nos confundindo em relação ao principal, que é o ensinamento de Deus, que é a direção de Deus, né? Então, esses livros não eram tão relevantes para estar aqui. Amanhã a gente vê Amazias reina e vence os edomitas no capítulo 25. Senhor, Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por ler a tua palavra, por aprender contigo, Senhor. Por favor, continue nos ensinando e nos inspirando, Pai. Necessitamos de ti, Senhor. Não somos nada sem ti. Tu és nosso refúgio, Pai, nossa fortaleza, Senhor. Nos purifica sempre em tua presença, Pai. Que essa pessoa que esteja orando comigo, Senhor, derrama a tua unção sobre ela, manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Que caia por terra toda seta inimiga direcionada a ela, Pai. Que ela tenha a oportunidade de sempre adorar a ti e agradecer a ti, Pai. Que a gente sempre tem muito o que agradecer. Já começar pela vida, Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor nos dá a vida, nos permite acordar todos os dias, nos permite fazer
fazer os nossos afazeres. Eu agradeço a Ti por tudo, Pai. Agradeço pela família, pelos amigos e peço também por eles, Senhor. Intercedo por eles para que o Senhor derrame uma unção sobre cada um deles, protegendo, Senhor, trazendo todos para perto de Ti, Pai. Fortaleça os seus filhos, Senhor, que necessitam de sua presença, de sua direção, Pai. Não deixe que o inimigo os iluda, Senhor. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.